Olá pessoas, bem-vindo ao nosso canal e ao primeiro episódio da nossa minissérie de RH. Eu sou Eric Marcelo, empresário, co-founder e CEO da Emoi, e eu estou muito empolgado para a gente entender juntos como o RH estratégico pode impactar diretamente no sucesso da sua empresa. Mas antes de explicar isso, eu quero contextualizar um negócio para vocês. Por que o RH estratégico é importante? Gente, hoje o mercado está muito mais complicado, hoje o cliente está muito mais exigente, hoje o concorrente está muito mais agressivo. Algum tempo atrás as empresas tinham o direito de ser incompetentes no mercado, tinha muita empresa ruim que fazia sucesso. Hoje em dia, essas empresas morreram ou estão condenadas à morte. O empresário precisa ser um estrategista e o maior ativo de uma empresa são as pessoas, são os colaboradores. O RH estratégico nesse contexto faz cada vez mais sentido e é cada vez mais importante. Se a gente está falando aqui de empresário para empresário, vamos começar entendendo o que é uma empresa? Se a gente falar na literatura, tem vários conceitos, tem muita coisa que a gente vai ler, mas eu quero simplificar para vocês isso aí. O que é uma empresa no nosso entendimento, gente? Uma empresa é um lugar onde os donos cuidam da equipe, a equipe cuida do cliente e o cliente cuida da empresa, comprando o que ela vende e indicando novos clientes. E de novo, já que a gente está falando de empresário para empresário e vocês já entenderam o que é uma empresa no nosso conceito, o que é gestão? Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de gestão de marketing, a gente está falando de gestão de pessoas, a gente está falando de gestão financeira, a gente está falando de gestão de produto, de gestão do cliente, de gestão de logística, de gestão da produção. Gestão é muito complexo. Mas o que é gestão? Vamos simplificar? O empresário é um equilibrador de pratos que precisa equilibrar 3 pratos, que são pilares fundamentais da gestão. Para você entender gestão, você tem que entender que gestão é produto, processos e pessoas. Veja bem, produto, o que a tua empresa vende, independente de você ter uma mercadoria, de você ser uma indústria, de você comprar e revender, de você for serviço, estou chamando de produto que tua empresa vende. Você tem que ter processo, ou seja, como é que eu vou fazer para ter esse produto, para entender o meu cliente, para entregar para o meu cliente, para a empresa operar? Como é que isso vai acontecer? São os processos. E depois eu preciso de pessoas para desenhar, para executar esses processos e para fabricar, para comprar ou para vender ou revender esses produtos. Qualquer empresa se resume a isso: pessoas, processos e produtos. Seja competente nessas 3 dimensões que você vai ter uma empresa de sucesso. Você deve estar se perguntando, empresário, cara, por que é que tem empresa que cresce e por que é que tem empresa que não cresce? Por que é que nem todas as empresas crescem? O que falta? Eu costumo dizer que existe empresa pipoca e existe empresa piruá. Pipoca todo mundo sabe o que é. Piruá é aquele milho que não virou pipoca. Veja que tem 2 milhos lá, todos na mesma condição, enfrentando a mesma pressão, no mesmo ambiente, tudo igual. Só que um vira pipoca e outro não. Tem empresa que cresce e empresa que não cresce. Por quê? Qual é a diferença? Gente, vamos lá. A empresa tem 3 elementos e desses 3 elementos, toda empresa faz 2 deles. Obrigatoriamente, toda empresa. E um deles nem todas fazem. E é exatamente o que faz crescer. Do que eu estou falando? Toda empresa vende e entrega o que vende para o cliente. Pode vender bem ou mal, muito ou pouco, certo ou errado, com qualidade, sem qualidade, de forma competente, de forma incompetente, mas vende. E entrega o que vende. De novo, bem ou mal, no prazo, com qualidade, sem qualidade, com embalagem bonita, com embalagem feia, com super surpreende o cliente ou fica abaixo, mas entrega. Então toda empresa vende e entrega. Isso não faz a empresa crescer, porque toda empresa faz isso. Você não se diferencia do seu concorrente se você entregar e vender, porque ele também faz a mesma coisa. Pode até ser de forma diferente, mas faz a mesma coisa. O terceiro elemento é que faz a empresa crescer, que é gestão. Quando a gente fala em RH, é muito comum que quem não é especialista da área, e eu quero que você seja um grande especialista dessa área, é muito comum pensar, poxa vida, RH é contratar e demitir, né? É normal nas empresas, colaboradores, olha, passaram no RH, a gente já pensa, meu Deus, o que eu fiz? Parece que é uma coisa ruim. Eu quero desmistificar isso, tá? RH é muito mais do que contratar e demitir. E outra coisa, um alerta que eu quero dar para vocês, gente, não vamos confundir RH com DP. Tem muita empresa que não tem RH e acha que tem, porque tem DP. DP é obrigação, DP é departamento pessoal. Isso é a parte burocrática, a parte legal, a parte obrigatória, que tem que ser feito e muito bem feito. Mas isso, gente, o contador, a parte de contabilidade, a gente consegue resolver isso aí.
A gente está falando aqui de estratégia, não de legalização, de simples burocracia. Então, se você não tem, se o teu RH se resume a isso, a departamento pessoal, você não tem RH. E é uma boa ideia que você tem, eu vou aqui te dar algumas orientações de como começar a implementar isso aí na tua empresa. Mesmo empresas que têm um departamento de RH, uma pessoa, um gerente, um supervisor, um diretor de RH, de forma estruturada, ainda assim muitas cometem um erro que é básico. E é um erro a não cometer, porque custa muito caro. Que erro é esse? Confundir e achar que gestão de pessoas e gestão das pessoas é a mesma coisa. Qual é a diferença? A função do RH, quando eu falo RH, eu estou falando do departamento de RH, tá? Tem gente que chama, ou tem empresa que chama de gestão de departamento de talentos, departamento de gente de gestão. Eu estou chamando de departamento de RH, que é isso aí, perfeito? Gestão de pessoas. Então, gestão de pessoas é função, é responsabilidade, é atividade do RH. E o que é gestão de pessoas? Preparar o terreno. O que significa isso? Preparar ferramentas, preparar metodologias, preparar o terreno, preparar treinamentos, preparar uma série de um ecossistema todo para que as pessoas sejam bem gerenciadas. Isso é gestão de pessoas. Veja bem, um líder, ele não cuida, ele não gerencia resultado, ele gerencia pessoas. As pessoas geram resultado. Então, quem faz a gestão de pessoas, ferramenta, ecossistema, metodologia, é o departamento de RH. Quem faz a gestão das pessoas, do time, é cada líder. O responsável pelo time faz a gestão do time. Isso significa que o cara de finanças, a pessoa de marketing, seja no sentido que for, seja no departamento que for, ele tem que entender de gente, de gestão das pessoas, porque ele vai liderar essas pessoas. Isso significa que ele vai gerenciar, vai dar feedback, vai promover, vai demitir, vai contratar, vai avaliar, vai reconhecer, vai reter. Isso é gestão de pessoas. O diretor financeiro que tem uma equipe de finanças, ele precisa gerenciar esse pessoal, gestão das pessoas e gestão de pessoas. Nunca confunda e não misture esses dois conceitos. O RH, quando ele não é estratégico, ele é gestão de pessoas, mas ele está desalinhado aos objetivos estratégicos da empresa. Lá no plano estratégico, a gente tem lá missão, visão, valores, tem metas, tem objetivos, a gente sabe onde a gente quer chegar, sabe o que a gente tem que fazer, que resultado tem que gerar. O RH, para ser estratégico, ele tem que estar diretamente linkado a isso aí. Você pega esses objetivos estratégicos, desmembra eles para as pessoas, para que cada ação, para que cada estratégia, para que cada meta tenha um dono, tenha um responsável, e aí você faz isso estrategicamente. Aí sim, começa a colocar elementos de RH de forma estratégica. Por isso, RH é estratégico. Se você tem RH na sua empresa, mas ele não está diretamente linkado às estratégias que você pensou, aos seus objetivos estratégicos, você não tem RH estratégico. E eu quero te ajudar a ter. Te convenci que RH estratégico é importante? Quer implementar RH estratégico na sua empresa? Perfeito. E aí temos uma questão. Beleza, estou convencido, quero fazer, mas meu amigo, como é que eu faço? Primeira coisa que você tem que fazer. Desenhe esse processo aí, bota lá. Passo 1. Defina o responsável por esse projeto. Quem é da sua empresa que você vai cobrar essa implantação, esse resultado? Você vai colocar um prazo, olha, eu quero que daqui a 6 meses o meu RH seja estratégico. Quem é esse cara? Vai ser você mesmo, empresário? Vai ser seu sócio? Vai ser... Tem uma pessoa aí de RH? Tem uma pessoa aí treinável que você consegue definir, trazer essa pessoa para alguma área e dizer, olha, a partir de agora a tua meta é essa? Primeira coisa, defina o responsável por essa implantação. Porque aí você vai ter que saber de quem cobrar. Outra situação muito importante é a questão de finanças, tá? Quando você vai definir, você vai precisar fazer um investimento. Esse investimento pode ser em ferramenta, pode ser em tecnologia, pode ser em treinamento, pode ser em contratações, mas defina previamente quanto você está disposto a investir, o teu orçamento para a implementação do RH estratégico. Vamos lembrar, gente, que as empresas têm projetos e têm iniciativa. E isso é muito importante que você entenda, porque o que é um projeto? Projeto é uma coisa, uma iniciativa empresarial que tem início, meio e fim. Ou seja, ele começa e termina no prazo determinado, atingindo o resultado alcançado. As iniciativas são diferentes, porque ela tem começo, meio e continuidade, ela não para nunca. O RH estratégico é bom que fique muito claro que é uma iniciativa. Uma vez começado, ele vai ser refinado, vai ser sofisticado, vai ser revisado o tempo inteiro, mas ele nunca mais vai parar.
Um conselho que eu te dou para você continuar nesse processo de implementação do RH estratégico é que não faça isso na mão. Poxa, Eric, mas eu sou o cara mais genial do mundo no Excel. Parabéns, mas não faça isso. Use tecnologia, defina uma plataforma, um software. As tecnologias, quanto mais automatizado, melhor. É sempre interessante que você automatize processos operacionais, até alguns táticos, e foque no estratégico, ou seja, você vai analisar em cima dessa análise e tomar decisões. Então automatize, defina que tipo de tecnologia você vai usar para implementar o RH estratégico na sua empresa. Mas o conselho, seguindo nesse processo de implantação do RH estratégico na sua empresa, não faça isso no escuro, na inocência. Gente, fuja daquele grau mais obscuro da ignorância, que é não saber e não saber que não sabe. Isso aí você não tem consciência nenhuma do que você está fazendo. Então procure conhecimento técnico e especializado. E aí você tem duas opções. Eric, beleza, massa, cara, eu me encantei pelo assunto e eu quero ser essa pessoa, esse cara do RH. Então vou aprender isso aí, perfeito. E só que isso vai ter uma curva de tempo, até você aprender a aplicar. E aí você tem outras duas opções. Contrata alguém para a tua empresa, para ficar dedicado a isso, se você não tem essa pessoa na tua empresa, ou contrata uma consultoria ou uma mentoria de algum tipo de especialista em RH estratégico. A gente está falando aqui de RH estratégico. Eu vou relembrar que ele tem que estar linkado direto aos objetivos estratégicos da sua empresa. Então, para você continuar implementando isso, reveja, revise, dá uma olhada, relembre. Tem muita empresa que faz o planejamento estratégico e deixa na gaveta, né? Então, dá uma olhada lá, vê se aquilo ainda faz sentido, vê se aquilo ainda precisa de algum tipo de revisão, e aí sim, você começa a alinhar e a linkar esses dois, o RH com os objetivos estratégicos. Aí você vai passar a ter o RH estratégico da empresa. Revise seus objetivos estratégicos. Continuando na implementação do RH estratégico na sua empresa, qual é o próximo passo? Defina o que eu chamo de MMM do RH. Eric, o que é isso? Metas, método e métricas. Ou seja, qual o meu objetivo, o que eu quero com isso, que resultado eu pretendo alcançar? Meta. Eu defino um método, como eu vou fazer. Eu vou desenhar o processo, eu vou entender como é o ecossistema, usando a tecnologia, método. E eu vou definir, e como é que eu vou saber que isso está dando certo? Eu tenho que medir isso aí. Então, as métricas, defina MMM, metas, método e métricas do RH. Quando a gente fala de RH estratégico, a gente está falando de um monte de subsistemas. Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, endomarketing. Gente, é uma infinidade de temas. Eu posso citar aqui no mínimo 16 para vocês. Temos especializados. Eu sugiro que, eu ainda não fiz, eu quero fazer. Eu quero transformar o meu RH em RH estratégico. Ou então nem RH eu tenho, eu só tinha o DP e eu quero começar a implementar. E já que eu vou implementar RH, ele vai ser estratégico de cara. Começa com 3 subsistemas, tá? Recrutamento e seleção. Trazer gente boa para a sua empresa. Como é que eu vou fazer isso de forma inteligente, de forma estratégica? Avaliação de desempenho. Como é que eu vou saber o nível de competência e o nível de entrega de desempenho do meu pessoal, dos meus colaboradores? Como é que eu faço para o pessoal crescer na minha empresa? Eu estou falando de plano de carreira de forma justa, de forma meritocrática. Um dos segredos da gestão, e toda vez que eu falar aqui de RH, eu estou falando estratégia, falando de gestão de RH e eu estou falando de gestão, tá? Um dos segredos, talvez o maior de todos, é comunicação. 60%, 70% de gestão é comunicação. De nada adianta você fazer as coisas e as pessoas não saberem. É muito fácil e muito lógico, se a gente for pensar em marketing, por exemplo, fica óbvio que a gente tem que comunicar. Se o meu cliente não sabe o que eu estou vendendo, ele não vai ter nem interesse em precisar comprar da minha empresa. Então, comunicação é fundamental em gestão. Em RH é mais ainda, porque eu estou falando de gente, e aí eu estou falando de pessoa para pessoa. Sem comunicação não tem informação. Sem comunicação bem feita não tem entendimento. Não adianta nada você fazer as pessoas entenderem o que você está fazendo. Então comunica, fala, junta todo mundo. Gente, faz uma coisa especial, faz um coffee break, faz um churrasco, faz um jantar, faz um almoço, faz um café da manhã. Faz um momento especial e avisa para o teu time. Fala, time, eu entendi que vocês são o maior ativo que eu tenho e a partir de agora nós vamos ter um RH estratégico. Mostra esse vídeo que você está assistindo para eles, faz eles entenderem que você entendeu a importância deles.
E eu te garanto que você começa a mudar a história da tua empresa a partir daí. Então, pessoal, e aí? Gostaram do conteúdo? Esse foi o nosso episódio de hoje. E no próximo episódio a gente vai falar de um assunto super importante que muita gente complica. A gente vai simplificar para vocês. Cultura organizacional. Fique de olho na nossa minissérie de RH estratégico. Se inscreve no nosso canal, siga nossas redes sociais e até a próxima.